O Evangelho de Mateus nos apresenta Jesus como rei, como Messias prometido. Rei não somente dos judeus, mas um rei soberano que possui toda a autoridade sobre terra e céu. A partir do capítulo 5 do mesmo Evangelho, nos deparamos com o maior discurso de Cristo, o Sermão do Monte. Nele, Cristo nos fala, nos revela a vontade de Deus. Nele, Cristo fala acerca do caráter daqueles que vivem debaixo do seu governo, do seu senhorio. Cristo fala acerca do seu reino, de como o cristão deveria influenciar o mundo, de como a lei deveria ser interpretada e vivenciada por aqueles que nasceram de novo. D.A. Carson compara esse momento onde Cristo para ensinar a uma espécie de retiro espiritual. Imagine só, um retiro onde o preletor, onde o professor fosse o próprio Deus encarnado. Deus para ensinar. E quando Deus fala, nós devemos parar tudo e ouvi-lo. Em Mateus 5, a partir do versículo 1, é dito o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... E o que é que Cristo fala? Qual é a primeira frase que sai da boca de Cristo? Ele diz no versículo 3, Bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cristo fala aqui acerca de um tipo de humildade, de um tipo de pobreza. Vale salientar que ele não está tratando da riqueza meramente material. Cristo em nenhum momento fez a afirmação de que felizes são aqueles que não possuem riquezas. Não. O que Cristo está falando aqui é de um tipo muito específico de pobreza. A pobreza espiritual. Cristo está tratando do caráter daqueles que nasceram de novo, das características fundamentais, essenciais do cidadão do reino. E a primeira delas é o reconhecimento de uma miséria espiritual. Pobre de espírito é aquele que é despertado, ressuscitado pelo poder do Evangelho, que compreende que é alguém digno, pequeno e que nada, absolutamente nada pode fazer para alcançar a salvação. Jesus começa o Sermão do Monte com o Evangelho. A porta de entrada do reino é Cristo. São as boas novas do Evangelho. Mas antes do Evangelho libertar o pecador, ele primeiramente o condena, revela quem de fato ele é. Romanos capítulo 3, por exemplo, deixa bastante claro qual é a nossa verdadeira condição diante de Deus, do homem que ainda não aceitou o sacrifício de Jesus. É dito o seguinte, Romanos 3, a partir do versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, nós somos pecadores. E Cristo, ele começa o Sermão do Monte falando justamente isso. Ele diz, felizes são aqueles que reconhecem essa condição. Felizes, bem-aventurados são aqueles que têm consciência da sua completa e absoluta miséria espiritual diante de um Deus que é completamente santo e justo. Pobreza de espírito é uma virtude contrária à mentalidade, contrária a tudo aquilo que o mundo propaga e ama. A mentalidade que opera o nosso mundo moderno diz justamente o contrário. Diz, confie em si mesmo. Diz, tenha segurança em si mesmo. Diz, faça de si mesmo seu próprio Deus. Fundamentados nessa crença, os homens imaginam erroneamente de que o reino dos céus é alcançado via mérito, via boas obras.
Mas Cristo diz justamente o contrário. Somos pecadores e não possuímos, não temos mérito algum. Ser pobre de espírito não é meramente considerar-se pobre, mas é tomar uma real e completa consciência de que somos mendigos espirituais diante de Cristo. Cristo, ele pede para que olhemos no espelho e percebemos que nada somos e que nada temos a oferecer. Sim, nós somos pecadores. E é assim que Cristo começa o Sermão do Monte, afirmando: felizes, bem-aventurados são aqueles que reconhecem essa condição diante de Deus. Eu li para vocês um trecho de Romanos 3, mas eu quero ler para vocês também agora um trecho de uma canção que fala acerca também da nossa condição espiritual, da nossa condição como ser humano. A letra é de uma artista chamada Flaira Ferro. O nome da canção, Me Curar de Mim. Preste atenção na letra. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, a armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vi ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente e amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despisse assim. Essa é a nossa condição. Mas Cristo aqui não fala de um reconhecimento que diz respeito meramente a um despertamento intelectual acerca da nossa verdadeira condição. Cristo aqui, no versículo 3, quando fala de pobreza de espírito, dessa consciência de quem somos, ele está falando acerca do arrependimento de quando ouvimos, escutamos, quando conhecemos o Evangelho. É por isso que a bem-aventurança seguinte diz assim, no versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na medida, no momento que a gente reconhece quem nós somos diante de Deus, quando tomamos consciência da nossa miséria espiritual, quando tomamos consciência, quando somos despertados por Deus, da nossa incapacidade de alcançar a salvação por si mesmos, da nossa perdição, quando temos consciência do quanto nós somos ofensivos, não somente às nossas práticas pecaminosas, mas a nossa própria natureza é ofensiva para Deus, nós lamentamos, nós choramos, nós confessamos, nós nos arrependemos. Olha como Cristo começa o Sermão do Monte, ele começa com o Evangelho. Nós tomamos consciência de quem nós somos diante de Deus. Nós somos pó, nós somos nada, nós somos pecadores diante de um Deus santo e justo. E nós choramos, nós lamentamos por isso. E nós fazemos igual o publicano, da parábola do fariseu e do publicano, que diz o seguinte: tem misericórdia de mim, Senhor Deus, pobre pecador. Para esses, o reino de Deus é dado, o reino de Deus pertence a eles. Esses serão consolados. O reino de Deus não é alcançado por mérito, por obras, mas é dado como um dom gracioso e imerecido. Essa visão correta acerca de si mesmo e também acerca de Deus é fruto unicamente da graça de Cristo, da operação do Espírito Santo. Não é algo que ocorre de forma natural na vida das pessoas, mas é algo que ocorre de forma milagrosa. Que possamos voltar os nossos olhos para Deus e contemplá-lo. Que possamos olhar para Cristo e aceitar a sua obra, o seu sacrifício em nossas vidas.